Pessoal, e o Botafogo, após não fechar com o Bitelo, tem aí a informação que o Botafogo fechou com David Ricardo e Juan Cruz estão chegando aí nos próximos dias no time do Botafogo. E o Botafogo também conversa com Rolesier, né? Então, vamos ver aí qual as próximas informações do Fogão. Tem também aí a informação do novo treinador. Ficou interessado, quer saber as últimas informações do Fogão? Então assiste esse vídeo até o final. O meu Fogão encara o Nova Iguaçu esse jogo amanhã pelo Campeonato Carioca. O Glorioso continua em busca de um novo treinador e agora quer reforçar a zaga. Aliás, já anunciaram agora oficialmente mais cedo um novo zagueiro. O Botafogo perdeu mais um do time. Agora é o zagueiro Lucas Alter que deixa o alvinegro para assinar com o Vitória. Ele não treinou ontem e já viajou para a Bahia para o encontro com o novo clube. Ele foi titular nos 2 primeiros jogos do elenco principal e foi um dos alvos da torcida após falhar na Supercopa Rei diante do Flamengo. Agora, o Glorioso foca, além de contratar um novo técnico, em reforçar a zaga. O titular da vaga é Bastos. Porém, ele ainda não estreou na temporada para tratar da parte física e segue como dúvida para o jogo contra o Nova Iguaçu amanhã. Hoje, o alvinegro anunciou David Ricardo. Ele assinou o contrato até o fim de 2025. Por enquanto, para a partida de amanhã, o Botafogo tem a opção de usar o jovem Serafim. Ele estava em campo nas primeiras rodadas do estadual e marcou na vitória sobre o Sampaio Corrêa. O Botafogo também já contratou Jair, que estava no Santos, e que foi inclusive envolvido na negociação de Tiquinho Soares. O clube aguarda a participação do jogador da seleção brasileira do Sub-20 americano e só pode se juntar à equipe após a competição. O Botafogo é o 6º colocado do estadual com 9 pontos atrás do Flamengo e quer ir em busca de uma vitória para dar um ânimo ao torcedor. E é natural que a negociação com o zagueiro Jair tenha sido mais falada, não só por ele ser um menino de seleção brasileira e tudo mais, mas por ter tido a negociação envolvendo o Tiquinho, em algum momento ali o Danilo Barbosa, né, e acabou não acontecendo, enfim. É óbvio que vai ser mais falado, mas pouco falaram desse David Ricardo. E aí eu fui falar com a Kaline, que é minha amiga locutora lá da Arena Vozão, e ela falou, eu tô arrasada. Eu por quê? Porque ele vai embora, a torcida tá arrasada, a torcida do Ceará tá triste, tá todo mundo chateadíssimo porque esse menino vai embora, porque além dele ser um talento, ele é um cara que honra a camisa, honrou a camisa do Ceará, teve proposta do Fortaleza e não aceitou. Então, assim, eu fiquei tão animada, Pedrosa, depois que ela falou isso comigo, porque eu gosto de você trazer um jogador não tecnicamente bom, e ele é um garoto canhoto, alto, 1,89, com valências positivas, enfim, jovem, 22 anos, isso já me animou. Mas quando eu vi que a torcida criou uma identificação, isso me animou mais ainda, porque eu sou uma entusiasta desse negócio do futebol e você ter jogadores que você se identifica. E eu gostei, agora eu tô animada com a chegada desse menino, Lucas Pedrosa. O Botafogo dá um salto de qualidade no seu sistema defensivo quando ele acaba emprestando o Lucas Alter, né, e trazendo o David Ricardo e ainda tem o Jair para entrar, sem contar o Barbosa e o Bastos também. O David Ricardo é um jogador que inclusive o Vasco também quis, também demonstrou interesse pela excelente temporada que ele fez com o Ceará, canhoto, sabe sair jogando, é jovem, isso é muito importante, ou seja, ele tem margem de crescimento dentro do Botafogo, então acho que com esses 4, Barbosa, Bastos, David Ricardo e o Jair, o Botafogo hoje tem um sistema defensivo montado na minha visão. E vou te falar, ele custou barato, tá? Ele custou Ele quanto, custou barato, 1,8 milhão de dólares, isso dá em torno de 11 milhões de reais. Gente, 11 milhões de reais num zagueiro canhoto, alto, que tem um potencial absurdo, um poder de revenda também, sério, foi de graça pro Botafogo. E assim, de maneira parcelada, não vai onerar em nada as finanças do Botafogo. Então, acho que foi uma tacada de mestre da diretoria do Botafogo, que pouca gente está falando, como você mencionou. Eu acho que é um jogador que pode chegar e brigar pela titularidade. Para mim, não chega para ser reserva absoluto. Uma opção no banco de reserva. Tem condições de brigar pela titularidade. O ruim é brigar com o Barbosa, né? Esse é uma difícil, mas não acho impossível. E eu fiquei animada. E assim, a gente já viu e falamos tanto, acho que essa é a maior clichê do futebol e a verdade que você tem que ter um banco hoje pra você seguir firme durante a temporada. Você não pode pensar só do 1 ao 11. Tem que tirar o cara da zona de conforto também. Exatamente. Não dá pro cara só, eu sou titular absoluto, tá tudo bem. Exatamente. E quando você precisar, porque acontece um cartão, alguma coisa, você ter um jogador à altura
Arthur aí pra substituir, então eu tô animada com a chegada desse jogador. Agora, Vene Casagrande, tem drone do meu fogão? Tem, eu vou até pegar o celular aqui, porque como envolve Botafogo e Santos, são propostas distintas por esse jogador que atualmente está no Benfica, e não é a primeira vez que o Botafogo está tentando. Antes mesmo dele se transferir para o Benfica, o Botafogo tentou a contratação dele na ocasião, só que assim, o Botafogo agora tem a concorrência do Santos. E o Botafogo fez uma proposta de empréstimo gratuito com opção de compra de 10 milhões de dólares. Vira obrigação se ele jogar 70% das partidas, pelo menos, durante o empréstimo. Só que o Santos chegou e fez uma proposta de compra de 5 milhões de euros e mais 1,5 milhão de euros por cada 15 jogos disputados, até chegar a 6 milhões de euros. Ou seja, o Santos pode desembolsar 11 milhões de euros para ter esse jogador. E o Benfica, ele prefere vender. E a pessoa que me vazou, e a pessoa liberou falar isso, me vazou porque quer que esse jogador vá para o Botafogo, só que o Botafogo precisa mudar a proposta para o Benfica topar. Então, Vene, depende muito mais do Botafogo do que propriamente do Santos. Peraí, deixa eu pegar meu leque. E outro ponto que precisa ser dito, o Santos é um outro clube que está começando a dever outros clubes em questão de negociação e está fazendo proposta milionária para contratar um jogador. Como é o nome dele, hein? Que eu não sei falar. Benjamin Hohlheiser. Hohlheiser? Ah, eu não vou saber falar no microfone, não. Vou falar Benjamin só. Garoto, fala aí com o Alessandro, alguém. Não, Garoto, pessoal do Botafogo, fala aí. Joga muito, hein? Quem é o dono do dinheiro? É o John Texton. Não adianta falar com o Alessandro. Vene, garoto, vai que eu tô te abanando. Você falou do que fator que Neymar? Eu não falei do fator Neymar. É porque, gente, não tem como ignorar o fator Neymar dentro de uma negociação quando o Santos está entrando na situação. Mas a verdade é essa. Dinheiro, fala pra eles. Olha só. Tudo depende também do que... Assim, eu concordo com você, tá? Pesa eu acho muito. Que Neymar pesa muito. Você não numa acha negociação. que é só por isso que ele tá ouvindo? Não. O Santos é o Santos, cara. Santos, Não, eu sei. Não Eu tô acho que... não, pelo amor de Deus. Mas isso é um grande fator. É um grande fator. Mas eu botaria na ponta do lápis o seguinte, o projeto. Beleza, se o Neymar for embora daqui a 6 meses... Não, claro, óbvio. O que pode acontecer, óbvio. O contrato dele com o Santos é apenas de 6 meses. E o também Botafogo o que briga tem um no ano, projeto... né? E o Botafogo tem um projeto que pode entregar ao jogador o seguinte, você pode ir para a Europa também. Claro. Se você se destacar aqui no Botafogo. Tem e Super ele Mundial, tem Libertadores. pode usar o Almada como um exemplo, né? É isso. Que é argentino também. O que o Alessandro tem que fazer? Fala pro Alessandro. Acho que é mudar a proposta. Alessandro, pelo amor... Fala pra mim, quem é esse jogador, Pedrosa? É muito bom jogador, se destacou aqui no Independente, canhoto. Joga como ponta direita, bate bem de fora da área, habilidoso, consegue também achar seus companheiros. Muito bom mesmo. O Botafogo tá indo num baita de um jogador. Alessandro, é só mudar. Muda a em proposta. vez de emprestar, compra. Não tem isso? E é isso, a pessoa quer que ele vá pro Botafogo. Entende? A pessoa quer? Então, Entende que pro Botafogo é melhor pra carreira dele. Porém, depende do Benfica. E pro Benfica liberar, depende do Botafogo mudar a proposta. Ai, gente, então vou cortar e vou mandar... vou te falar uma coisa. Esse cara só tá ficando livre porque o Benfica comprou o Bruma. Ah, você tá triste? Não, tá de boa, já superei isso aí. Mas ele joga... Superou a facada? O Bruma Bota a música aí, DJ Careca. O Bruma joga nas pontas. E ele sobrou, teoricamente. Meu Deus. Alessandro, vai, escuta aí o Vene. Pensa... Não, quem é? Pra você. Não é pra mim não, que ainda pode chegar. Eu já superei, É pro Pedrosa, ele já superou. Bora pro Rio? Vamos, é o Rafael Marques que tá conosco. O Botafogo já tem treinador, Mariana? Eu acho que é mais fácil o Rafa tentar responder, né, Rafa? Bom dia. Bom dia, Mari. Bom dia, Bruno, Marra, Jair, sou fã de esporte conectado com a gente. A resposta é não. Não tem, e pelo visto o John Texton não tem pressa, né? Já completamos um mês em que o Botafogo não tem mais o técnico Arthur Jorge, segue o mapeamento de mercado, já aconteceram conversas com o Tite, que aliás nem era o nome que pertencia à lista inicial do empresário americano, ele foi sugerido por pessoas da SAF Alvinegra para o John Texton, ele gostou do nome e conversou com o Tite, mas existem alguns pontos aí importantes nesta negociação e no momento ela está em estágio de hibernação, nem está avançando
nem está retrocedendo. Não dá para dizer que o Tite está quente perto do Botafogo. Quente está o Rio de Janeiro. E quente está o mercado do Botafogo agora nesse início de fevereiro. Um cenário bem diferente do que aconteceu no mês passado, né? Se janeiro foi meio morno, o Botafogo fez poucas contratações, foram apenas 4 chegadas contra 12 saídas. Nesses primeiros dias de fevereiro, o cenário é diferente. Então vamos passar para o Fã de Esporte, em especial o torcedor alvinegro, quais são essas situações. De momento, confirmada há pouco pela nossa reportagem, informação que inicialmente foi divulgada pelo UOL, o atacante Juan Cruz, ex-jogador do Vasco, do Santos, que está no Ludogorets, lá da Bulgária, acertou com o Botafogo verbalmente, chega hoje à noite aqui no Rio de Janeiro, faz exames médicos amanhã e, se tudo estiver bem nos exames, assina contrato com duração de 4 temporadas, Botafogo pagando 7,5 milhões de euros, mais bônus por rendimento por esse atacante de 23 anos, chegando um centroavante de 1,87 m. Outra negociação concretizada, o zagueiro David Ricardo, 22 anos, 1,88 m, jogador do Ceará. Foi o próprio Ceará, inclusive, quem ontem deu a notícia, trazendo no seu perfil oficial do X os valores da negociação. O Botafogo adquiriu 80% dos direitos econômicos do atleta por $1,8 milhão. Então logo chegue ao Rio de Janeiro para fazer exames médicos. Na verdade, o David Ricardo já está no Rio, mas tão logo faça exames e seja aprovado e com o contrato assinado, o Botafogo deve divulgar aí um compromisso com duração de 4 temporadas com este zagueiro, que chega para suprir a saída do Lucas Alter, que ontem acertou o empréstimo para o Vitória. Uma outra situação que está em desenvolvimento, o meio-atacante Benjamin Rollheiser, argentino, 24 anos, jogador do Benfica. O clube português pagou por esse atleta ao Estudiantes de La Plata a bagatela de $10 milhões no ano passado. E no mínimo, o Benfica quer reaver esse dinheiro. O Santos tem interesse no jogador, tem uma proposta feita já na casa dos 5 milhões, e o Botafogo teria interesse em ter o Rollheiser por empréstimo e com o valor fixo de 10 milhões ao final de uma temporada desse empréstimo. O Reiser tem 24 anos e seria a peça para a vaga deixada pelo Thiago Almada, que foi para o Lyon da França. Com essas negociações envolvendo aí o Juan Cruz e o Reiser, o Bitelo não vem mais. Ontem, Roberto Barroso já trazia essas informações. O Botafogo desistiu desta contratação. O jogador volta para o futebol russo, se representando para o seu clube. Essas são as movimentações de mercado do Botafogo, que, repito, nesses poucos dias do mês de fevereiro, se mostra muito mais presente e ativo no mercado do que no mês passado inteiro. Lembrando que, para efeito de transferências, até o dia 28 de fevereiro, a janela está aberta, meus amigos. De que o Bitelo não deve mais chegar no Botafogo. A gente lembra da saída do Almada e da reestruturação para a temporada, Zinho. Conta pra gente o que você apurou, o que te contaram aí dos próximos passos. O Botafogo, né, essa direção, eles visam muitos jogadores jovens, né, com um poder de mercado. É a linha de trabalho do Textor, né? Claro, é uma SAF. Então você vê que o Botafogo vai muito na busca de jogadores com um mercado, não só a parte esportiva, mas também performando, jogando, conquistando títulos com o Botafogo, haver uma valorização e esse jogador ele conseguir um retorno. O Luiz Henrique estava na Europa e voltou, não foi? E ganhou um status muito grande no Botafogo, foi a seleção brasileira e a negociação um valor altíssimo. Então, com essa não continuidade na contratação do Bitelo, o alvo virou um jogador que está na Europa. Nesse momento ele joga no West Ham, que foi do Palmeiras, meia, 18 anos, garoto, jovem, com potencial incrível, meia que a gente sabe que é aquele meia com um jogo vertical, como o Botafogo gosta, aquele meia que vai para dentro da área. Luiz Guilherme, revelado no Palmeiras, foi vendido. Muita gente fala do Estevão, do Hendrick, agora do Vitor Reis, mas o Luiz Guilherme foi vendido por uma quantia também bem alta, expressiva, e é uma negociação que o Botafogo já tem conversado, não está concretizada, mas há uma possibilidade grande desse ser um reforço para essa meia, para esse jogador centralizado que a gente estava falando que o Botafogo precisa.
Olha, Zinho, já dá sua opinião aí. Eu acho um excelente nome, hein? Eu acho o Luiz Guilherme com muito potencial e jovem ainda, né? Dentro do mercado que o Botafogo busca, né? Essa dinâmica, como eu falei, de ter jogadores jovens que ainda vão ser também lapidados e ganhar esse ritmo, eu acho que é um nome interessante, né? Não é à toa que ele, né, foi comprado e já estava lá na Premier League. Não é uma negociação tão simples, fácil, mas bem possível de acontecer. Volto a falar, não está cravado, não está fechado, mas a negociação ela está acontecendo, né? A informação que eu tenho é que a conversa já está ocorrendo lá em Londres, então há essa possibilidade sim, e eu acho também um jogador com potencial incrível. Como eu falei, né, um jogador com estatura, com um porte físico que o Botafogo tem nos seus jogadores, boa estatura, forte, meia, arrasta, tem habilidade, chega na área, infiltra na área. É aquele meia que não tem muito no mercado e que, vindo para um Botafogo que tem uma estrutura de jogo bem montadinho, bem organizado, pode encaixar, pode ser uma peça importante e dar não só a parte esportiva para o Botafogo, o lucro esportivo, que é conquistar títulos, mas também para um futuro, a valorização acontecer, o Botafogo ainda ter um retorno financeiro também. Eu acho que vai facilitar muito a vida do Savarino se ele vier. Vai poder continuar jogando da mesma forma que jogava no passado com o Almada. A dinâmica dele de jogo é um pouco diferente do Savarino. Sim. E também é um pouco diferente do que o Botafogo adotava na última temporada, né? Então, mas é um jogador de muita qualidade técnica, é um jogador que encontra passe, jogador que pode jogar aberto pela direita, pode jogar mais centralizado, pode jogar aberto pela esquerda. Ele jogou nessas três funções na base do Palmeiras, no time principal. Jogou... por isso que eu estou falando em facilitar, Pascoal, desculpa te interromper, mas só para explicar a vida do Savarino, porque ele, assim como o Savarino, pode trocar de lugar, como ele fazia com o Almada. Então eu acho que facilita muito para o Savarino se tiver um cara com essa característica. Vai ter a possibilidade de trabalhar com o Savarino, de arrumar essas jogadas ofensivas, e eu acho que o centroavante do Botafogo vai ficar muito feliz. Porque é um jogador que tem muita qualidade técnica e se precisar chutar de fora da área, ele tem coragem, ele bate bem de fora da área. Às vezes a gente fala assim, saiu tão rápido, não deu nem pra gente ver direito, que bom que esteja voltando, mesmo que não seja pro Palmeiras, que seja para um outro time, que é o caso do Botafogo, para a gente continuar vendo o Luiz Guilherme, que é um baita jogador. Eu sempre só fiz elogios para ele aqui quando ele jogava no Palmeiras e espero continuar fazendo, porque ele é ótimo jogador. Se contratar, vai fazer uma grande contratação, não sei quanto vai custar, se vai ser por empréstimo, se vai ser definitivo. É o que deve estar sendo resolvido. Né? Então, esse é um jogador que chama a atenção pela qualidade. Talvez lá não tenha a dinâmica para jogar na Premier League, porque o estilo dele de jogo é diferente. Ele é um jogador que pensa um pouco mais o jogo, ele vai dar uma pisada na bola. Às vezes falta esse jogador para pisar na bola, deixar o time respirar, sair, se posicionar. Mas ele também, quando precisa acelerar, ele acelera, tem drible. Eu acho uma ótima contratação se o Botafogo fizer. Ótima. Eu acho também que seria um excelente reforço. Faz muito sentido pensar em um jogador de 18 anos com potencial para o que é uma SAF, para o que é o modo de gestão do Textor, que você tem um retorno, para você lapidar esse jogador, retorno técnico, você pode ter um retorno financeiro. Ele é um empresário da bola. Então ele está também visando lucro. Claro. Obviamente, está certo, né, em fazer essa máquina girar financeiramente. E característica, o Luiz Guilherme é versátil, como você falou. Ele pode ser um jogador pelo lado direito, como o Luiz Henrique era, e o Arthur está jogando por ali, e ele pode ser um jogador que atua por dentro, inclusive, na época do Palmeiras, o Abel utilizava ele em várias oportunidades mais pelo lado direito, e o próprio Luiz Guilherme falou, eu gosto de jogar como camisa 10. Na base, ele jogava como um camisa 10. E jogou de ponta esquerda. Exatamente, jogou até como um ponto esquerdo. Então, assim, eu acho que seria uma ótima contratação, um jogador jovem, com qualidade, tecnicamente diferente. Não é do mesmo nível do Almada, que seria difícil. Mas pode chegar, né? Pode chegar, tem só 18 anos. A dinâmica não é a mesma. E não é aquele característica jogador... diferente, né? Porque ele é mais longilíneo, um jogador mais alto, é diferente do Almada. Mas o Almada essa informação do Zinho realmente... Se acertar isso aí, acho sensacional. Ele Parabéns, só jogou 7 jogos no West Ham, né? Está sendo muito pouco utilizado lá. Outros clubes tentaram na Europa
a contratação do O Luiz Benfica Guilherme. tentou. O Benfica, o Porto. Mas se ele vem pro Botafogo é para vestir a camisa e jogar. Então pode ser importante para ele também, para a gestão de carreira dele. Acho que seria um ótimo nome, Dani. Boa, a Tetra está acompanhando, informação do Zinho trazendo pra gente. O Botafogo negocia com o Luiz Guilherme. Vamos ver se isso sai mesmo. E se sair, eu vou dizer pra vocês que tá entre... Sei, agradou o Tite sobre comandar o Botafogo para a temporada 2025. O Donan falou disso aqui, que daqui a pouco é carnaval. Mais um mês pro carnaval, não dá para esperar muito. Apesar da calma que o Textor pregou, né, Donan? A gente sabe que existe uma questão de pré-temporada, de janela, tudo isso precisa ser olhado. O Botafogo hoje tem um banco com muitos meninos depois da barca que foi embora. É um outro Botafogo. Então quem chegar vai precisar de tempo para trabalhar, para não ter aquela cobrança de repente, já com a bola rolando, com campeonatos importantes andando. Te agrada, Adenor? Olha, primeiro assim, não é porque deu certo no ano passado e o Arthur Jorge chegou para salvar o Botafogo, porque, para quem não se lembra, o Botafogo estava quase eliminado da Libertadores. Sim. E aí o Arthur Jorge chega e ele consegue organizar uma equipe com um elenco superior ao que a gente está vendo agora. A estreia dele foi em Guayaquil. Não foi em Guayaquil, foi em Quito. Foi em Quito contra a LDU. Foi em Quito contra a LDU. E ele botou um 4-2-4. Ele já botou o esquema que deu certo ali. Ele já começou a plantar a semente ali, já tinha convicção nisso. Mas tinha um elenco melhor também. Isso é importante falar. Agora, não é porque na última temporada, quando você estava com a corda no pescoço, você foi solucionar a questão do técnico já com a temporada em andamento, que tem que ter toda essa tranquilidade. O que a gente viu no Mangueirão no fim de semana foi um baile do Flamengo. Naturalmente, o Flamengo muito mais preparado taticamente, fisicamente, tecnicamente. Então, assim, eu acho que já passou do limite e o planejamento do Botafogo está atrasado, sim. Eu sei que o Textor, ele tenta pregar um pouco mais de cautela, só que o Textor também estava muito preocupado com a situação dele lá na França, no Lyon. E agora tem que resolver a situação do atual campeão da Libertadores, do atual campeão do Brasileiro. Dito isso, eu acho o Tite um cara com muita história, vitorioso, um técnico competente, só que eu fiquei muito mal impressionado com a última passagem dele pelo Flamengo. Acho que ele não conseguiu fazer o time jogar, ele errou no planejamento, principalmente no planejamento de início de temporada, muito por conta do que ele alinhou junto com a diretoria, o time perdeu gás e ele não conseguiu fazer o melhor de um elenco que é muito poderoso. E o Felipe Luiz melhorou a equipe, assim, já no ano passado, né? Então ele foi campeão da Copa do Brasil, passou a ser um time muito mais agressivo, passou a ser um time muito mais intenso, muito mais focado, campeão de Copa do Brasil, campeão de Supercopa. Por conta disso, eu acho que esse perfil não se encaixa com o que o Botafogo tem feito nos últimos anos. Porque tem um estilo de jogo, o Botafogo, que é um estilo vertical, DNA ofensivo, protagonista. E eu acho que o Tite está se tornando, apesar de já ter feito equipes ofensivas no passado, um técnico às vezes muito pragmático. Então eu acho que assim, essa escolha é muito mais por não ter outras opções tão confiáveis no mercado no momento. O mercado está complicado. O Leonardo Jardim poderia ser uma opção, o técnico que gosta muito de técnicos portugueses, tá indo pro Cruzeiro, a gente vai comentar sobre isso aqui no programa. Chega sábado, vamos falar já já. E eu vou te falar, Dani, eu não sei o que você acha, o Pascoal, o Zinho, eu acho que ele vai chegar com uma resistência da torcida. A torcida do Botafogo, ela não vai gostar do nome do Tite. Porque a última impressão foi de um trabalho ruim no Flamengo. Sim. O trabalho do Tite não foi bom no Flamengo. E eu acho que o estilo de jogo dele não se encaixa com o que o Botafogo prega, com o que o Botafogo deseja para essa temporada. E tem um elenco bem inferior do ano passado e não tem mais Luiz Henrique nem Almada, né? Eram dois jogadores importantes demais para esse time titular. É engraçado, né? Você abre rede social, hein, Zinho? Rede social é uma tristeza. A torcida do Flamengo tá apoiando a contratação do Tite no Botafogo, Zinho. O que não é um bom sinal, né? A gente sabe que ele saiu com muita resistência ali. A provocação é válida, mas o que me preocupa, Tetra, não é nem isso. O que me preocupa é que, assim, olha a fila, olha a lista. André Jardine, Vasco Matos, Rafa Benítez, Tata Martino. Não é o primeiro, não é o segundo, é o quinto nome que é ventilado, quinto para sexto, a gente está falando aqui de alguns, mas com um perfil muito diferente do que jogou no ano passado, como diz o Donan, e eu não sei se o retrospecto de trabalhos do Tite recente é credencial para assumir um clube que está buscando a manutenção dos campeonatos. Assim, o grande problema é esse que vocês estão levantando. Ninguém discute a competência e o bom profissional que o Tite é. Mas
o último trabalho no Flamengo, principalmente, né? Na seleção brasileira eu não considero fracasso. Né? Ele faz bons trabalhos na seleção brasileira, mas é Copa do Mundo. Um lance num jogo que um atleta toma uma decisão e você toma um gol no final de uma prorrogação e não recupera mais. Enfim, eu não considero o trabalho do Tite ruim, ele não conquistou a Copa do Mundo. Mas a nossa seleção não era a melhor da Copa do Mundo. Não era a melhor, a favorita. E ele faz bons trabalhos em eliminatório, não passamos sustos para classificar para a Copa do Mundo. Ele revela jogadores dentro da seleção brasileira, e muitos estão aí. Né? Ele que começou esse trabalho. Agora, no Flamengo, está mais ou menos uma proporção menor, mas o que aconteceu no Flamengo nem foi contratado, nem sabe se vai dar certo, mas você já vê uma rejeição. E no Flamengo foi assim, ele nunca foi unanimidade. Quase ninguém é. Mas assim, o Tite já chegou com aquela pressão enorme do treinador, que para a imprensa ele seria o grande treinador para fazer o Flamengo de novo vencer, como foi com o Jorge Jesus. Venceu com o Rogério Ceni, venceu com o Dorival Júnior, mas jogando bem, sólido. E eu vi muitos comentários, tá? Não foi só alguns, não. Muitos. Agora o Flamengo ficou imbatível. O elenco que tem com o treinador que chegou, porque naquele momento ele ainda era aquele treinador que saiu da seleção brasileira e todos consideravam o Tite o melhor treinador brasileiro. Mas o trabalho não foi bom, a torcida do Flamengo não se identificou com ele não se identificou com a torcida do Flamengo. Teve problemas internos com alguns jogadores, alguns nem estão mais lá. O principal foi com o Gabigol, isso ficou nítido para todos, né? As declarações, depois de tudo que aconteceu, dos lados, de todos os lados, tanto do staff como do jogador. Assim, você pode ser bom treinador, você pode ter um bom elenco, mas se o ambiente não estiver preparado para isso, a coisa não acontece. Ou vocês nunca viram isso no futebol acontecer? Caramba, que elenco, hein? Que time, que ataque dos sonhos, que isso, que dream time. E não ganha, não encaixa, não vai. Então, é claro que para você conquistar, tendo bons jogadores, é muito melhor. Mas se você não tiver um ambiente bom, uma conexão, arquibancada, campo, diretoria, vestiário, detalhes como esses atrapalham um trabalho. Eu quero dizer o seguinte, o Tite nunca teve isso no Flamengo, ele teve também a sua culpa nisso, ele também proporcionou isso com algumas escolhas que ele fez, equivocadas, não foram boas, outras a gente tem que entender por que foram feitas, e aí cabe a cada um analisar. Eu vi que algumas escolhas de não colocar o Gabigol, não começar com o Gabigol, não pelo Carlinhos, mas quando ele colocou o Plata, quando ele testou o Bruno Henrique, porque o Gabigol não estava bem. Isso foi nítido. Tanto é que ele nem está mais no Flamengo. Ele nem continuou no Flamengo. E mesmo quando foi campeão da Copa do Brasil, com o Felipe Luiz, ele não completava um jogo inteiro. Ele não jogou. Ele foi fundamental naqueles 2 gols. Mas desempenho não foi um desempenho maravilhoso, a ponto de não permanecer. Então eu quero dizer o seguinte, o Tite chegar no Botafogo, se chegar já com esse ambiente e com uma cobrança, uma pressão lá em cima, porque o Botafogo é o atual campeão da Libertadores e do Brasil, do Campeonato Brasileiro, a torcida do Botafogo não está esperando nada menos do que isso. Repetir, ganhar títulos, conquistar. Então qualquer treinador que chega é um peso forte, porque todo mundo vai lembrar do que o Arthur Jorge fez. Só que eu estou com o Donan. O elenco enfraqueceu bastante. Não é o time, o elenco. Então, perdeu tempo o John Textor com o seu staff, com a comissão, diretoria, que a gente elogiou tanto o ano passado, de saber contratar, de saber buscar jogadores que de repente mapeou, ninguém conhecia, mas deu certo. Choveu elogios de merecido. Esse ano está perdendo muito tempo. Tá bom, você não está muito aí, o Campeonato Carioca a gente classifica, ganha ali, ganha aqui. Mas quando você for ver começar um Brasileirão, uma Libertadores, essa mal preparação
E essa demora de escolher um treinador vai pagar um preço ali na frente. Até você contratar jogadores, treinador, encaixar, de novo ter um ambiente, isso leva um tempo, enquanto os outros times já estão acelerando esse processo. Então eu acho que é o Tite ou qualquer um que vinha. O Botafogo está perdendo muito tempo. Pra mim, o fato do Textor já ter dado uma desmerecida, né? O que ele faz é tentar dar uma desmerecida ali no que é a Supercopa, na importância desse título, tem muito a ver com essa demora. Porque ele sabe que se ele já tivesse um treinador, talvez ele tivesse 1 ou 2 nomes mapeados por esse próprio treinador para reforçar esse elenco, para achar um novo modelo de jogo. Agora, em relação ao Tite, Pascoal, eu tenho dúvida se ele vai respeitar o que existe construído no Botafogo. Ok, perdeu 2 jogadores muito importantes, mas ainda existe ali um modelo de jogo que é pregado por essa própria diretoria. Ou se ele vai, de novo, como ele fez no Flamengo, e é inevitável a comparação, colocar nos moldes dele o que existe de mão de obra dentro desse Botafogo. Mas aí a gente tem que entender o seguinte, qual é o molde que ele vai colocar? É o molde que ele adotava na seleção brasileira, que era um time mais agressivo do que era o Flamengo. E ofensivo. Né? Que era um time ofensivo. Esse modelo interessa para o Botafogo. Esse modelo, por isso que ele apareceu aí, que John Textor gosta da forma que o Tite se adapta. Eu acho que mais do que se adaptar, a capacidade de adaptação do Tite, mais do que se adaptar, ele tem que... O Tite é um cara inteligente. Sim, claro. Muito inteligente. Ele vai olhar e vai falar, esse time aqui tem uma característica de jogo que ela não pode ser... Porque se ele mudar a característica de jogo do Botafogo, ele vai ter que trocar os jogadores. Porque com esses jogadores que o Botafogo tem... Ou ele vai perder o que os jogadores têm de melhor, que foi o que aconteceu no Flamengo. Com esses jogadores, ele não pode tirar os laterais do apoio, ele não vai perder o poder de marcação do meio-campo, existem muitas situações que ele não pode perder do que... O jogo do Botafogo é um jogo físico, isso é permitido no futebol, o jogo físico. O estilo de jogo é um estilo físico porque é o estilo do treinador passado, muito mais no corpo, a disputa primeiro no corpo, depois na bola, né? Esse jogo contra o Flamengo, nem isso deu para fazer. O melhor momento do Tite como técnico do Flamengo, quando o time estava bem fisicamente, era justamente um jogo mais físico, de você pressionar, de você botar velocidade. Até naquele momento que o Flamengo estava dilacerado por desfalques, o time foi muito bem. E tudo, né? E nesse ponto de vista, pode encaixar. Agora, o que eu acho que o Tite precisa rever, na minha visão, respeito muito, eu achei ele muito competente. Isso para mim não mudou. Às vezes o trabalho não encaixa de fato. Não encaixou no Flamengo. Eu acho que a forma até que ele se comunica com a torcida dele, e ele está falando com a torcida do Botafogo, se ele for o técnico do Botafogo, antes era com o Flamengo, precisa ser mais direta. Precisa ser mais direta. Ele também se queimou muito por conta das coletivas, né? A forma como ele estava se comunicando, às vezes muito arrastado. E você tem um fantasma do Arthur Jorge, Pascoal. Um fantasma que o Flamengo sofreu por muito tempo na época do Jorge Jesus. Chegou, ganhou tudo. Agora o próximo técnico do Botafogo vai ter essa pressão extra. Claro. Não é só pelo título, é pela forma que você joga, a forma como você monta a equipe. Eu ainda não cheguei no John Textor, né? Porque não adianta a diretoria dizer para ele, precisa contratar treinador. Os meninos que estão lá, precisa contratar gente para o banco de reservas. Sim. Porque ele dá de ombro, faz ouvido de mercador, e aí o que acontece? O time não está aí, Perdeu 2 das principais estrelas, perdeu um zagueiro que não pôde jogar, o Bastos, porque ainda está em fase de recuperação, e o Lucas Alter, que jogou pessimamente a partida contra o Flamengo. E já foi, né? Foi pro Vitória. Mas só pra gente esclarecer, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Ele já tinha um pré-contrato assinado com Vitória e apenas cumpriu a cláusula. Eu tô falando tudo isso porque cabe ao dono da SAF, que é o John Textor, analisar tudo isso e enxergar os fatos. Me parece que ele precisa enxergar os acontecimentos. Isso eu vou dizer para você, vai dizer, o Tite vai se encaixar no Botafogo? Eu acho que ele tem capacidade para fazer isso. Ele tem inteligência para notar como é que o Botafogo joga e ele se adaptar a essas circunstâncias. Porque aí cabe a ele, o Tite vai ter algumas missões. Escolher o banco de reserva, os jogadores que poderão entrar durante as partidas. Porque, com todo respeito a todos esses meninos que estão lá no banco de reservas, são todos bons jogadores,
né? O Patrick de Paula está em fase de recuperação e eu espero que ele continue. Meu aplauso sempre, porque eu acho que o ser humano tem o direito de se recuperar e o Patrick de Paula está se recuperando. Mas vai precisar contratar pelo menos 8 jogadores. 8? Pelo menos 8. 8 é muito, hein? 8 é muito, pelo menos 8. Porque vai ter que contratar gente, pelo menos 2 para jogar. Pelo menos 2 para jogar. E mais a composição de banco. Um treinador que dê uma visão de que o time tenha que melhorar. O Botafogo não pode deitar naquilo que conquistou. Não pode pegar aqui os títulos aqui embaixo do braço, aqui a Libertadores, aqui é o Brasileiro, e eu tô bonitão aqui com a Libertadores com o Brasileiro. O discurso da diretoria, eu até participei do Bola da Vez no ano passado com o Alessandro Brito. Sim. Que é um cara muito importante. Pessoa responsável pelo scout do Botafogo, responsável, né? Head scout, hoje fazendo parte ali também da diretoria. A ideia do Botafogo era seguir investindo. Ia vender, mas ia comprar. Colocar o Botafogo mesmo nesse patamar de primeira prateleira buscando o título. A cobrança vai ser essa, mas não adianta contratar o Tite, o Klopp, o Guardiola se você não entregar jogador. Mas trouxe o Arthur. Sim, mas você tem uma diferença do Arthur pro Luiz Henrique. Muito grande, até de característica de jogo. Contratou 2, está contratando o zagueiro do Ceará. David Ricardo. E contratou o Jair dos Santos. Esses meninos juntos, eles poderão jogar 10 anos com a camisa do Botafogo. Né? Um tem 19 e outro tem 18. Então dá para jogar 10 anos com a camisa do Botafogo. Mas eu acho que precisa de mais. Sim, aí até para ouvir o Zinho, eu fico pensando, o David Ricardo, ele já se despediu do Ceará na rede social dele, embora o Botafogo não tenha anunciado, então é um novo perfil de contratação, é um novo perfil de banco de reservas. Se eu não estou enganada, Zinho, o Tite não tem histórico de trabalhar com meninos, de pegar meninos da base e inserir no elenco, então assim, esse é um outro ponto para se discutir o Tite. Que ele botou e chamava que era o Paulinho de Rodinhas é o Maicon do Corinthians. Mas são exceções, né? Ele não é um cara que, por excelência, pega esses caras e, como o Abel faz, coloca nos times os meninos para jogar bola e faz esses meninos desabrocharem. É um outro tipo de trabalho. E aí, Zinho, eu fico pensando o seguinte, essa derrota pro Flamengo... pessoal, tá em mais um vídeo, né? O Botafogo que teve a informação aí que não vai fechar, né? Não chegou a um acordo aí com o Bitelo, mas tem aí a informação que está chegando aí o David Ricardo e o Juan Cruz, né? Os 2 jogadores já estão chegando. Lembrando que o Botafogo já começou, hoje é dia 5 de fevereiro, então o Botafogo já começou muito mais agressivo do que janeiro, né? Do que pedaço de dezembro ali e janeiro. Então o Botafogo, acredito que vai sim aí a mercado, né? Lembrando que a janela é até dia 28 de fevereiro. Então o Botafogo tem praticamente aí mais uns 23 dias pela frente de contratações. E também tem conversas aí com Roleiser, nunca ouvi falar nesse nome, né? Mas vamos ver aí o que pode acontecer nos próximos dias do Fogão, né? A informação também é que as conversas com o Tite já estão muito bem encaminhadas, já estão muito bem avançadas, né? Então tudo indica aí que o Tite será o próximo treinador do Botafogo. Outro nome que surgiu aí no mercado de última hora também foi o de Renato Gaúcho, tá? O Renato Gaúcho que por enquanto não está querendo pegar nenhum clube, mas saiu essa informação aí, essa sondagem surgiu aí em um programa esportivo que o Botafogo poderia ir atrás de Renato Gaúcho. Mas e aí, na sua opinião, qual dos 2 treinadores vocês gostariam de ver aí no comando técnico do Fogão? Renato Gaúcho ou Tite? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações e se for novo aqui no canal, já se inscreve para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!